Fala galera, professor Tamer na área, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do PS Zerado, Pílulas de Prescrição. Vem comigo! Avançando um pouco, vamos falar do degrau 2 e do degrau 3. Vamos falar então dos opioides agora. Estamos falando dos opioides fracos e fortes. Quem são eles? Eu sei que vocês já sabem, mas é importante a gente relembrar. Na tela comigo, opioides fracos. Estamos falando do famoso Tramal ou Tramadol e também daquele opioide que a gente usa muitas vezes, inclusive para dor mais intensa, mas muitas vezes também para tosse, aquela tosse pós-viral que fica ali arrastada. A gente usa a codeína. Já em opioide forte, a gente tem vários exemplos. O principal deles é a morfina, mas a gente pode lembrar da metadona, a gente lembra do fentanil, que usa muito ali na intubação, né? Cada vez menos usado na intubação, no processo de intubação, mas a gente pode usar em algumas pseudoanalgesias ali para exames, alguma coisa do tipo. Mas, enfim, caindo um pouco por terra, eu nem vou falar dele hoje aqui com a gente, mas também um opioide forte que está vindo aí no mercado, que muita gente está usando em dores crônicas aí, refratárias, pacientes oncológicos, a oxicodona é interessante. O que a gente tem que saber antes de saber prescrever? Os principais efeitos colaterais. Talvez um grande efeito colateral aqui seja a constipação, em especial a gente está falando da codeína, é a que mais constipa dentre os opioides. Eu aprendi na minha residência, uma staff, né, uma preceptora da minha residência usava uma frase que eu gravei comigo. A mão que prescreve opioide, prescreve Bisacodil. Bisacodil 5mg, 12 em 12 horas. É um laxativo, né? Um laxativo irritativo, um laxante irritativo. O medicamento é o famoso Lactopurga. Por que o Bisacodil é interessante para o uso de opioides cronicamente ali? Porque ele compete com o receptor intestinal de opioide. Então diminui um pouco a constipação pelo opioide. Ok? Então, sempre que possível prescrever o opioide, prescreve Bisacodil, a não ser que o paciente tenha outro problema ali no trânsito intestinal que você não queira deixar ele evacuando adequadamente, ou ele já está com diarreia, alguma coisa do tipo. Um outro efeito adverso importante são náuseas e vômitos, e aqui eu vou destacar também o Tramadol. O Tramadol deles é o que dá mais efeito colateral de náuseas e vômitos, em especial o Tramadol venoso, tá bom? E aí a gente sempre tem que associar um antiemético ali, exceto a ondansetrona. A ondansetrona é um antiemético, e a gente vai falar dela lá no módulo de antieméticos, nas aulas de antieméticos, que quando tem tramadol e ondansetrona juntos, eles interagem e a ondansetrona diminui o efeito analgésico do tramadol. Então não é interessante usar os dois juntos, ok? E lembrar que opioides mais fortes, principalmente, podem levar a rebaixamento do nível de consciência, intoxicação, bradicardia, bradipneia, porque ativam receptores opioides no sistema nervoso central, ali na região do tronco cerebral, inibindo a atividade cerebral. Então, inibindo a atividade ali respiratória, cardiovascular. E lembrar também de muito quadro de dependência. Quanto mais opioide usa, mais opioide quer. Muito cuidado com os efeitos de dependência dos opioides. É muito difícil lidar com um paciente que já é adicto com opioide. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Deixar opioides assim só para um período mais curto, já transicionar para opioides mais fracos e para outras medicações, associar adjuvantes a determinado tipo de dor. E claro, pacientes em cuidados paliativos, que a gente precisa dar um conforto ali, aí é outra história, tá? Mas tomar cuidado bastante com dependência. Vamos prescrever? E aí na hora da prescrição eu também vou colocar qual que é a taxa de proporcionalidade, de intensidade do controle álgico, sempre em relação à morfina, para vocês entenderem, ok? Vamos começar com os opioides fracos. Codeína e tramadol. Na tela aqui com a gente está falando da codeína, que a apresentação é via oral, 30mg por comprimido, certo? Aqui a gente pode usar ali ou de 4 em 4 horas, ou de 6 em 6 horas a codeína, geralmente 6 em 6, lembrar que ela faz muita constipação. A dose máxima dela ali é 300 a 360mg por dia. É uma dose alta, né? Mas lembrar que faz muita constipação e geralmente quando a gente quer controlar uma dor moderada ali, geralmente de 6 em 6 horas consegue controlar. Tosse também consegue controlar tranquilamente, até mesmo de 8 em 8 horas, né? Aquela tosse pós-viral. E lembrar que a codeína ela é mais fraca que a morfina, 6 a 10 vezes mais fraca que a morfina. Então, na proporção ali 1 para 1, a morfina ela é 6 a 10 vezes mais potente que a codeína, tá bom? Lembrar também que a codeína tem a apresentação junto com o paracetamol, então soma efeito com analgésico simples, né? Que é o famoso PACO, como vocês já conhecem, certo? Que codeína 30mg, paracetamol 500. Aí aqui a posologia segue o mesmo intervalo de dose do que a gente falou acima.
tá bom? Tem um outro opioide fraco, também muito comum de a gente usar, que é o tramadol. A gente tem comprimido de 50 miligramas, certo? A gente vai usar ele ali de 6 em 6 horas, ou com um máximo de 2 comprimidos por dose. Então, o máximo do tramadol, a gente já viu aqui, ó, dose máxima. Dose máxima do tramadol, então se são 2 comprimidos, são 100 miligramas de 6 em 6 horas. Então, 400 miligramas é a dose máxima, beleza? 400 miligramas é a dose máxima de tramadol por dia. Tem venoso? Tem, lembrar que faz muita náusea e vômito. 100 miligramas em 2 ml, é a ampola. A gente vai diluir em 50 ml, pode ser tanto soro fisiológico quanto soro glicosado, e vai infundir em aproximadamente 30 a 60 minutos, infundir de forma mais lenta para evitar um pouco mais, né? Tentar evitar náuseas e vômitos. Beleza? Vamos para os opioides fracos agora? Passei a tela. Opa, não falei de uma coisa. Tramadol, ele é 3 vezes mais fraco que a morfina, tá bom? Então, falando da morfina, vamos a ela. Morfina, aqui tem várias apresentações. Geralmente em comprimido, a gente está falando de 10 ou de 30 miligramas por comprimido, tá? E aqui, meninos, entendam uma coisa, sempre tem que ser de 4 em 4 horas, por conta da meia-vida. Não existe prescrever morfina de 6 em 6 ou morfina de 8 em 8, porque o paciente vai ficar descoberto em algum período do dia. Prescrever morfina tem que ser sempre de 4 em 4 horas, independentemente se é via oral ou via endovenosa. Tem que ser de 4 em 4 horas. Combinado? Lembrar que não tem dose máxima, a dose máxima vai ser de acordo com os efeitos colaterais que essa morfina vai gerar no paciente. Gerou efeito colateral indesejado, a gente tem que ir reduzindo ali, tá bom? Lembrar que também tem a apresentação endovenosa, a ampola ali tem várias apresentações, pode ser 10 mg em 1 ml, pode ser também, tem ampola de 2 mg em 2 ml, que é 1 mg por ml, e até tem ampola mais baixinha também, 0,2 mg por ml, tá bom? Então tem várias representações. Mas lembrar sempre que vai ser de 4 em 4 horas também. E a gente começa com uma posologia ali mais baixa, geralmente 2 a 5 miligramas por dose, é a posologia inicial da morfina, tá? Então a gente vai tateando ali para controlar a dor, mas também não ter os efeitos adversos que a gente sabe que pode acontecer. A gente dilui geralmente para 10 ml de soro fisiológico, principalmente essa apresentação aqui, ó. Essa apresentação de 10 mg por ml, ela é a que a gente mais dilui. Essa de 2 para 2 aqui muitas vezes pode fazer direto, tá? Assim como essa aqui de 0,2, que é uma dose um pouquinho menor, pode fazer lento ali, direto na veia. Agora, falou de 10 mg por ml, a gente tem que diluir ali e deixar correr ali em aproximadamente uns 10 minutinhos, mais ou menos, beleza? Põe ali, gotejando devagarzinho, que dá tudo certo. Certo? Além da morfina, quero mostrar para vocês. Detalhe importante. Muitas vezes a gente está com a morfina endovenosa, presta atenção aqui. A gente está com a morfina endovenosa e a gente quer transicionar ali porque quer dar uma alta para o paciente, não quer deixar o paciente dependente e tudo mais. Quero transicionar a morfina endovenosa para a morfina via oral. Como é que eu faço isso? A proporção é 3 para 1. A cada 3 mg de morfina via oral equivale a 1 mg de morfina endovenosa. Vamos supor então que ele está usando, sei lá, 10 mg, uma ampola de 10 mg via endovenosa de 4 em 4 horas, ok? 10 mg por dose via endovenosa. Se eu fizer 3 para 1, isso vai dar mais ou menos 30 mg de morfina via oral por dose, então 30 mg de 4 em 4 horas, certo? Entendeu a proporção? Mais uma vez então, se eu estou falando de ampola de 2 mg endovenosa de 4 em 4 horas, 2 vezes 3, 6. Então 6 mg via oral de 4 em 4 horas. Também, mas não tem comprimido de 6. Não tem, mas tem comprimido de 10, parte no meio, dá 5, fica mais ou menos o que a gente espera ali na proporção de 1 para 3 sempre. Show de bola? Beleza, pessoal? Então é 3 para 1 a proporção. Vamos para a metadona? Metadona é mais forte. A gente costuma usar a metadona, meninos, para paciente que está adicto ali, muito dependente de morfina, porque ela gera um pouco menos de dependência. E ela, inclusive, é mais potente. Só que tomar muito cuidado, por ser mais potente, faz também mais efeito colateral em relação a rebaixamento do sensório, tá? Então tem que tomar muito cuidado. Como é que tem a apresentação da metadona? Tanto via oral quanto via endovenosa. A via oral a gente tem comprimido de 5 ou de 10 mg por comprimido. E a sua posologia é de 6 em 6 horas. Dose máxima 30 a 40 mg por dia, mas muitas vezes
Antes disso, a gente consegue ter um bom controle álgico, ok? E tem a apresentação venosa também. A ampola ali de 10 mg por ml, a gente vai diluir ela em 10 ml de soro fisiológico. E a gente vai correr ali 2,5 a 5 ml, porque endovenoso faz mais efeito colateral ainda do que via oral. A gente vai fazer endovenoso de 8 a 8 horas, ok? Inicialmente, a gente pode ir progredindo? Pode, mas dá o tempo ali também, fica um dia nessa dose, avalia 24, 48 horas, vê se precisa ajustar, tá bom? Ela é 5 a 10 vezes mais potente que a morfina, ok? Então, tomar bastante cuidado com isso. Mas, lembrando que ela faz um pouco menos de dependência, pode ser uma transição bem interessante. A oxicodona também tem um pouco menos de dependência, muito usada em pacientes paliativos, com dores crônicas, refratárias ali, principalmente ambulatorialmente. A gente só tem ela na apresentação via oral, então 10 mg por comprimido, ok? A gente tem uma meia-vida um pouco maior, então sua posologia é de 12 em 12 horas. O máximo dela a gente faz 80 mg por dia, ok? Então dá pra gente ir aumentando isso devagarzinho também, a quantidade de comprimidos por dose. Ela é 1,5 a 2,0 vezes a potência da morfina. Beleza, pessoal? Opioide ficou claro? Então se você gostou desse vídeo e te ajudou a prescrever de forma mais segura e eficaz, não esquece de curtir, comenta, compartilha com seus amigos, pode ajudar eles também. E, por gentileza, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação que vai ser bom para você. Você vai receber notificação de todos os vídeos aqui do nosso bloco de pílulas de prescrição, mas também os outros, dos outros professores que a gente vem sempre postando aqui para te ajudar no seu plantão. Beleza, pessoal? Tamo junto e até a próxima!